O primeiro comando da capital é provavelmente a facção mais famosa aqui do Brasil. Por isso é uma das mais temidas e violentas também. Mesmo assim, isso não impediu um cara de fazer algo que muitos achariam uma insanidade. Um empresário muito ousado, chamado de Antônio Vinícius, teria mandado matar um dos líderes da facção. Será que ele sobreviveu para contar a história? Quem que era o líder que o empresário queria a cabeça e por quê? Nesse vídeo a gente vai conhecer o caso do empresário ousado que mandou matar um dos líderes do PCC. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, que depois da vinheta eu te conto. Pessoal, antes um recado do nosso patrocinador, a Blaze. A Blaze é um lugar onde você pode jogar vários jogos para se divertir e poder ganhar uma graninha em algum dos jogos. Lá tem diversos, tá? Tem o Crash, o Double, o Mines. Tem um que a gente vai jogar hoje, que é o Limbo. É um novo. Lembrando que é só para maiores de 18 anos. E você pode tanto ganhar quanto perder. Então, é claro, né? Vamos ter responsabilidade, pelo amor de Deus. Bom, vamos começar então. A gente está com uma banca de 9.791. Eu coloquei 100 e coloquei o multiplicador no 33. Isso significa que temos 2,85% de chance de acertar. E caso acerte, teríamos um lucro então de 3.200. Fui clicando então, coloquei uma meta de que eu não poderia errar mais do que 30 vezes, né? No começo eu errei bastante, mas lá pro finalzinho acabou dando certo, deu bom. Então a gente aumentou a nossa banca para 10.191. Para jogar, basta se cadastrar e fazer os depósitos, que podem ser feitos por Pix, que é mais rápido, assim como as retiradas também são mais rápidas. Se você é novo na Blaze, use o nosso código aqui do canal chamado Não Adivinhe, para você poder ganhar um bônus de boas-vindas de até R$1.000 e mais 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze. Boa sorte a todos e joguem com responsabilidade. No dia 27 de dezembro de 2021, Anselmo Santa Fausta, que era conhecido como Cara Preta, que foi um dos principais traficantes de drogas do país e que agia em conjunto com o PCC, estava em um carro com seu parceiro Antônio Corona Neto, conhecido pelo seu nome de guerra, Sem Sangue. Os dois caíram em uma emboscada na zona leste de São Paulo e foram mortos a tiros. O homem forte da facção criminosa foi morto a tiros no dia 27 de dezembro do ano passado na zona leste. Anselmo estava com o parceiro da facção. Depois de socorrido com um membro importante da facção, veio a pergunta: quem teria tamanha ousadia? O suspeito. Antônio Vinícius Lopes Gritzbach. Gritzbach é um empresário de 36 anos que virou um dos principais suspeitos do caso. Isso porque, de acordo com o Ministério Público, ele fazia lavagem de dinheiro por meio de investimentos para o Cara Preta e para outros integrantes do PCC. Porém, Cara Preta suspeitou que o empresário estava tirando uma parte da grana investida por ele e então começou a cobrar e a exigir prestação de contas das operações que eram feitas. Além de, é claro, exigir que o empresário devolvesse o dinheiro que já teria pego. Bom, para sair dessa situação e para não precisar devolver nada, Antônio Vinícius teria então planejado a morte do traficante. O ditado "aqui se faz, aqui se paga" poderia muito bem fazer parte das normas das facções junto com o olho por olho, dente por dente. Poucos dias depois da morte de Cara Preta e do Sem Sangue, Noé Alves, que foi quem matou os dois e tinha ali uma ligação com o Antônio por meio de um amigo em comum, foi morto e esquartejado pelos membros da facção. Noé Shawn, o atirador, foi morto e decapitado 20 dias depois das execuções de Anselmo e Antônio. A cabeça dele foi deixada no mesmo local em que Anselmo foi morto. O fato curioso é que um dia antes da morte de Cara Preta, o empresário e o líder do PCC foram vistos juntos, parecendo bem amigos, né? Mas apesar disso, Antônio foi acusado como um dos principais suspeitos do crime. Ele até chegou a ser preso no início das investigações, mas foi solto rapidamente. Dois caminham pela rua no Tatuapé, na zona leste da capital paulista. O aparente clima de amizade prova, segundo o empresário, que ele não tinha motivos para mandar matar Anselmo. As imagens foram entregues à Polícia Civil. O empresário supostamente ofereceu R$300 mil pelo serviço e o amigo em comum de Antônio e Noé, chamado David, que era um agente penitenciário que teria inclusive trabalhado como segurança para Antônio e que também teria participação no crime.
supostamente teria ficado com 100 mil, mas obviamente que ele negou a participação e disse que o valor que o banco explanou, que ele teria transferido para Noé, era na verdade para ajudar ele que estava passando necessidade. Suspeito, né? David fez transferências de dinheiro para Noé. O agente também nega envolvimento com o crime e diz que o dinheiro era uma ajuda para Noé comprar comida em um momento de dificuldade. Ele não tem culpa nenhuma, ele é super gente boa. Assim como Antônio, o agente penitenciário também foi preso na mesma época que ele, mas também foi solto. Eles passaram então a responder em liberdade. A justiça entendeu que o Departamento de Homicídios da Polícia Civil não encontrou provas concretas da participação dos suspeitos na morte de 2 traficantes da facção 1º Comando da capital. Outra coisa que ajudou as autoridades a ligar David com o crime é que ele passou a ser caçado pelo PCC depois que o Noé foi morto. Tanto que até mudou de cidade, recebeu uma grana, 10 mil ali, que um primo de Antônio depositou. A defesa que o empresário usou foi a de que os verdadeiros culpados não teriam sido investigados porque teriam pago propina aos policiais civis. A corrupção, segundo o defensor, teria acontecido no início das investigações. Em abril, a cúpula do Departamento de Homicídios foi trocada repentinamente e novos policiais assumiram o caso. Já a defesa de David disse que o cliente era inocente de todas as acusações, teve a prisão temporária revogada em março de 2022 e sempre colaborou com a polícia e a justiça, tendo inclusive prestado depoimentos 5 vezes. Prisão. Em dezembro de 2022, as investigações chegaram ao fim e Antônio foi indiciado pelo Departamento de Homicídios, porque, de acordo com a Polícia Civil, ele teria mandado matar o cara preta por ter recebido uma ameaça dele por causa de um investimento em criptomoedas que não deu certo e teria dado muito prejuízo. O traficante teria cobrado um investimento em criptomoedas que não deu certo, que provocou um prejuízo de milhões de reais. A Polícia Civil informou que o empresário foi indiciado com base em provas do inquérito. No dia 31 de janeiro desse ano, foi decretado a prisão preventiva de Antônio e do agente penitenciário David. Eles foram denunciados à Justiça pelo Ministério Público pela morte dos integrantes do PCC e no dia 2 de fevereiro, Antônio Vinícius Lopes Gritzbach. Ele foi preso num hotel de luxo em Itacaré, na Bahia. A prisão aconteceu em Itacaré, no litoral sul do estado. O empresário usava um documento falso. Antônio Vinícius Gritzbach e o agente penitenciário Davi Moreira da Silva eram procurados desde a última terça-feira, quando a justiça decretou a prisão preventiva deles. No dia 1 de março, foi transferido para São Paulo numa prisão sem integrantes do PCC. Isso porque, assim como os outros envolvidos, ele também é ameaçado de morte pela facção. Também ligando o sinal sonoro e elas começam agora esse trajeto, esse grande comboio. Tem a primeira viatura onde está o Vinícius, 2 mais atrás, 4, 5, 6. Porém, a alegria durou pouco, já que ele aparentemente foi transferido de novo para um lugar não tão seguro, eu diria, já que nessa nova prisão existem integrantes do PCC. Já David ficou um tempo foragido e foi preso 2 semanas antes da transferência de Antônio na região metropolitana de Maceió, também num condomínio de luxo. Mas e aí, você acompanhou esse caso? Acha que o Antônio vai ficar vivo na prisão por quanto tempo, Se o PCC tá querendo a cabeça dele, é meio complicado, Vai ter que ser ligeiro aí. Você sabia, conhecia essa história do cara ousado, Um empresário ousado que ousou aí desafiar o PCC? Bom, comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!